Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Em nome de Jesus, ungido e Salvador, que nós vamos fazer mais uma reflexão para o fortalecimento da juventude da Igreja de Deus. E a nossa leitura base encontra-se em Provérbios capítulo 15 e o versículo 3. Vamos que vamos adorando ao Senhor, vamos servir a Ele sempre, graças a Deus. E eu já vou pedir aqui para a minha querida Miriam fazer essa leitura. Por gentileza, faça para nós. Amém. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Muito importante. Os olhos do Senhor estão onde? Em todo lugar. Então, nós observamos aqui, Deus ele é dotado de atributos. O que é o atributo? O atributo é algo que é inerente de um ser, capacidade inerente. Então nós observamos que Deus ele tem atributos. E um de seus atributos, qual é o atributo de Deus? Ele tem o que? A onipresença. Então ele tem um conhecimento de todas as coisas. Conforme nós observamos, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que criou todas as coisas. E ele contempla somente os bons? Não. Contempla também os maus. Ele observa quem é mau e observa quem é bom. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus ele observa todas as coisas. E para nossa reflexão aqui, para a gente observar, então assim as pessoas deixam de fazer algumas coisas, então porque tem pessoas olhando. Então assim, tem pessoas me olhando, eu não vou fazer isso. Então as pessoas têm vergonha de fazer alguma coisa quando as pessoas veem, e quando estão ali sozinhas fazem coisas. Então nós observamos, tem até um ditado assim, que a ocasião faz o ladrão. É verdade ou é mentira? O que você diz, irmão Souza? A ocasião faz o ladrão? Sim, o que você diz desse ditado? Não. Então observamos porque a pessoa já é ladrão. Você concorda, irmão Souza? A ocasião é assim, é quase como se diz, né? Se o cara vê a facilidade, né? Quer dizer que a facilidade faz ele fazer. Tá. A ocasião, né? Como você disse aí, quer dizer, se o cara vê algo, tá pedindo para ele ir lá e furtar aquela coisa. De maneira nenhuma. Só vai furtar quem existe. Porque isso, na realidade, isso é um desejo incontrolável como qualquer outro, né? Então tem pessoas que ela existe isso dentro dela e ela não consegue ver nada de ninguém ali e acaba, às vezes, furtando aquele algo que não é pertencente a ele. Isso é errado, né? E é proibido. Você vê, antigamente, isso era um mandamento, né? Foi proibido por Deus, né? Não furtarás, né? Nada do teu próximo. Então, a gente vê aí que é um sentimento. Muitas pessoas têm esse sentimento, essa coisa dentro dela que faz com que ele vá pegar aquilo que não é dele, né? Mas se a gente for observar, se outra pessoa vier e pegar algo dele, ele não vai gostar, né? Então, aquilo que nós não quer que aconteça conosco, nós não devemos fazer com o próximo, né? Amém. Então é isso que devemos refletir, sempre procurar fazer aquilo que agrada a Deus, né? É uma coisa boa, né? Tá vendo ali uma
uma bicicleta, um celular ali, não mexa, não é seu, né? Ali tem um dono, ele batalhou por aquilo, né? Ele lutou para ter aquele algo, né? Então é dele. O certo é a gente ficar só com aquilo que a gente tem. Quando Deus der a oportunidade, você também vai ter um. Do mesmo jeito, é só você batalhar, você consegue, né? Então é isso. Amém, graças a Deus, irmão Souza, muito bem. Então, eu trouxe essa meditação, a ocasião faz o ladrão. Então, o que o ditado quer dizer? Se a pessoa der lugar ali, der vacilo, a pessoa vai o quê? Vai encontrar um ladrão que roube. Então, nós observamos que por causa de algum vacilo, mas devemos levar em conta que a pessoa já é o que? Ladrão. Então o ladrão, ele procura uma ocasião para roubar, mas nós observamos o que? A ocasião procura um vacilo, um descuido, não ser visto para ele roubar alguma coisa, porque se ele for visto, ou seja, é mais provável dele ser pego, é mais provável dele apanhar, é mais provável dele levar um tiro. Então ele procura o que? Procura um descuido da pessoa, mas nós devemos observar como. Então, o ladrão deve saber que Deus vê todas as coisas. Deus, ele julga todas as coisas. Então, um ladrão, ele pode fugir do julgamento humano. Roubou e fugiu do julgamento humano, mas do julgamento de Deus não foge. Deus, conforme está escrito, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou, em outro sentido, tudo que o homem colher, tudo que o homem plantar, ele vai colher. É bem interessante nós refletirmos. Então nós coloquemos aqui um exemplo de um ladrão que ele procura não ser visto, procura algum descuido da pessoa. E quanto mais Deus, o Criador dos céus e da terra, que vê todas as coisas, e nossas atitudes, como é que nós nos avaliamos? Então, quando nós não somos vistos por alguém, será que nós, dessa forma, quando as pessoas não nos veem, nós já fazemos alguma coisa que é errada, que não é correta? Então a pessoa diz assim: eu vou fazer isso porque ninguém me vê. Mas nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Nós não enganamos a Deus. Então, será que nós devemos fazer as coisas só porque alguém nos vê? Então, nós temos que observar, assim, segundo a grandeza do nosso Deus, que ele vai julgar. E diz que ele contempla tanto os maus como os bons. Então, vamos aqui observar algo bem interessante. Então, vamos observando a palavra do nosso Deus. Então, irmão Souza ali trouxe também um flash para nós, um flash da palavra. Graças a Deus. Então, vamos aqui observar uma leitura também abençoada. Vou pedir aqui para minha querida Miriam ler. Hebreus 4:13. Lê para nós, por gentileza. Amém. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Nós vamos tratar com quem? Com Deus. Então, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, toda a criatura Deus vê. Então diz que todas as coisas estão nuas e patentes. Então eu questiono a você: tem algo que você esconde? Então algo que você fez errado e você esconde para as pessoas não verem? Saiba que Deus sabe. Você diz: e agora? Como é que fica a minha situação? Então, se for algo que você fez de errado, ninguém viu e você arrependeu pelo que fez, pediu perdão a Deus, Deus lhe perdoa. Ou seja, Deus viu e Deus lhe perdoa. Mas se algo que você fez e faz, sabendo que é errado e escondido das pessoas, saiba que em qualquer momento as pessoas descobrirão. Em primeiro lugar, Deus já sabe. Deus, ele vai lhe julgar. Mas saiba também que as pessoas também vão descobrir. Você pode esconder por um momento, mas vai ser descoberto. Então, nós observamos que até mesmo Jesus disse que não há nada encoberto que não possa ser revelado. Então, isso é muito importante de nós observarmos.
Nós também temos aqui uma frase também bem boa aqui dita, graças a Deus. Dá para você ler, irmão Souza? Sim. Graças a Deus, dê aqui para nós, em nome de Jesus. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Amém. O que está escrito? Que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Então, Deus ele tem um conhecimento. Então, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele tem um conhecimento de todas as coisas. Conforme nós observamos aqui nesse contexto de 2º livro de Crônicas, capítulo 16 e versículo 9, algo bem interessante para o nosso enriquecimento espiritual, graças a Deus. E que você venha meditar mais e mais, ser cheio da graça do nosso Deus, ser abençoado com a grandeza dele, aleluia. Então, muito importante nós observarmos como o Senhor nos disciplina. Então, nós observamos aqui, graças a Deus, conforme a palavra do Senhor, nós observamos o contexto aqui dos reis. Aqui o versículo 7, naquela época veio Anani, amável, à presença de Asa, rei de Judá, e a demonstrou dizendo. Então observamos aqui esse profeta, o profeta Anani, ele advertia ao rei Asa. Então Deus fala que os seus olhos percorrem toda a terra, aleluia, graças a Deus. E vamos dar continuidade, vamos refletindo nessa palavra aqui. Todas as coisas são conhecidas pelo eterno Deus, é Ele quem corrobora o entendimento, é Ele quem nos dá sempre o entendimento, graças a Deus. E nós temos aqui também Jó 31:4. Leia para nós aqui, minha querida Miriam. Amém. Diz o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E Jeremias 23:24. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amém. Acaso alguém pode se esconder de Deus? Inquestionavelmente não. Então é bem interessante, nós temos Jó 34:21, porque os olhos de Deus estão sobre o caminho de cada um e ele vê todos os seus passos. Então Deus ele vê todas as coisas. Graças a Deus. Deus ele vê todas as coisas e ele tem conhecimento, e é para a nossa reflexão hoje. Então nós temos que ter um compromisso para com Deus. Deus ele conhece nossos caminhos, e a máxima que nós estamos levando aqui é sobre as pessoas fazem coisas erradas escondidas das pessoas. Então vamos citar um filho, ele vai para tal lugar, o pai proíbe dele fazer alguma coisa e ele vai escondido do pai para tal lugar. Então o pai interroga: meu filho, você foi para onde? Não, fui para casa de um colega meu estudar uma disciplina da escola ou da faculdade, eu fui para casa dele. Certeza mesmo, meu filho? Sim, certeza, meu pai, eu fui para lá, eu não saí para lugar nenhum. E sendo que esse filho foi para a balada. Então ele mentiu para o pai dele. Foi para a balada, então mentiu. Então o pai pensando que ele foi fazer algo da sua escola, mas não foi. Então outros casos também, por exemplo, o caso da filha também mentir para a mãe. Então a filha esconder maquiagem, então a mãe falar: minha filha, sobre isso eu não quero que você faça. Então a filha comprar maquiagem, pedir um dinheiro, comprar maquiagem, dizendo que o dinheiro é para comprar uns livros para estudar. Então, mas não estuda de jeito nenhum, vai comprar maquiagem mentindo para a mãe. Então usa maquiagem na escola e quando sai da escola lava o rosto, e a mãe dizendo: minha filha é uma santa, mas na escola parecendo uma Jezabel. Então é desse jeito, a gente observa as coisas aqui. Então esses exemplos ainda são de menos.
Irmão Nathaniel, de menos, imagine o demais. Nem queira saber o demais. Então, é desse jeito. Então, vamos aqui, observamos a palavra de Deus. Nós também temos aqui Jeremias 32:19. Leia para nós, irmão Souza. Amém. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então a gente vê aí que Amém. Né, grande é o conselho, né? Temos que tomar cuidado. E se você tem pecado, se você tem errado diante de seus caminhos, existe solução para o seu problema, né? Deus, Ele está pronto, Ele é misericordioso em perdoar. Foi para isso que Ele mandou o seu Filho vir aqui a essa terra, morrer para perdoar os nossos pecados. Mas para isso a gente tem que crer em Jesus Cristo. E nós acreditamos, e a Bíblia ela ensina assim, que é por meio de nós, do nome do Filho amado Jesus Cristo, é que nós recebemos o nosso perdão dos nossos pecados, através do batismo, né? Então, não quer dizer que todos, né? Eu nunca errei. Não, todos erraram. Mas o problema está aí. Aqueles que procuram o perdão de Deus e aqueles que não procuram o perdão de Deus e não estão nem aí. E o tempo é hoje de você conseguir o perdão de Deus. A gente vive uma vida tranquila, se acomoda e passa o tempo e a gente só percebe que está envelhecendo e o tempo está passando quando a gente vê as crianças crescendo, né? As crianças elas crescem e a gente quando vê o tempo passou e nós não sabemos o dia da manhã. Então nós devemos procurar o perdão de Deus o quanto antes melhor, né? Porque na vinda de Cristo, quando Ele se manifestar, todas essas obras, todas as coisas que nós fizemos vai ser colocado diante ali e vai ser vergonha para muitos. A pessoa ser desmascarado, uma coisa que ele fazia com que transparecesse legal, bonitinho, né? E naquele momento ele ser desmascarado, né? De tudo aquilo que ele fazia. Então devemos ter cuidado, viu? Amém, graças a Deus, muito bem, irmão Souza. E temos mais versículos aqui para nós corroborarmos o entendimento, graças a Deus. Então vou pedir aqui para minha querida Miriam ler para corroborar o entendimento, graças a Deus. Temos Salmo 33:13, Jó 26:6, Jó 34:21, Provérbios 15:3, que nós, graças a Deus, já lemos. Então somente esses três aqui, vamos ler, por gentileza. Amém. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Amém. Jó 26:6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Jó 34:21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Amém. 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 Então Deus conhece todas as coisas, que você reflita. Então guarde-se e reflita sobre o que você pode fazer escondido do seu pai, escondido da sua mãe, escondido do pastor, escondido da sua esposa, como o irmão Souza citou. E não, você pode fazer escondido da sua esposa, mas não pode se esconder de Deus. Ou também o esposo pode fazer algo e a esposa também fazer algo escondido do esposo, mas Deus está vendo todas as coisas. Então Deus, ele julga. Então nós temos que avaliar, e você jovem principalmente avalie a sua vida,
Ou seja, o que você pode fazer às escondidas, pensando que ninguém vê, Deus ele vê, Deus conhece a sua vida. Então você pode enganar as pessoas, mas você engana a Deus? Não, você não engana a Deus. Deus ele vê tudo. Ser enganado, né? Amém, é isso mesmo, irmão Souza, que está escrito em Gálatas capítulo 6. Então Deus não se deixa zombar, ou seja, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Muito bem, graças a Deus, você ouviu uma programação abençoada, uma reflexão no programa Jovens em Ação. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui ao dispor de vocês. Eu tô seguro,